Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar suporte. Eu me chamo Franciele e hoje nós vamos falar sobre o tema Microsoft Security. Bom, antes de chamarmos aqui o nosso palestrante de hoje, né? Eu sempre, aliás, trago um recadinho para vocês, um lembrete. Aproveita, inclusive, para pegar um cafezinho, uma água, um mate aí para acompanhar esse webinar. E eu queria lembrar, então, vocês de que esse webinar será gravado. Tá? Então, alguns dados, como por exemplo, o nome, o e-mail, poderão ser visualizados por outros palestrantes. Então, a permanência de vocês aqui nesse evento, né, será considerada como um sinal positivo para o tratamento desses mesmos dados. Queria comentar também com vocês que caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida durante o evento, poderão fazer ali no chat que está aberto, tá? E a nossa equipe vai estar por ali também. E ao final, né, do evento, o nosso palestrante vai responder todas elas. Bom, então quero chamar ele agora, o nosso palestrante especializado na solução Microsoft Security e aqui na suporte, né? O nosso palestrante de hoje é o Felipe. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Fran. Bom dia, pessoal. Bom, então, eu sou o Felipe, eu sou especialista em soluções Microsoft, hoje com foco em segurança. Então, o nosso objetivo hoje é mostrar um pouco para vocês as soluções de segurança Microsoft, algumas funcionalidades, algumas ferramentas e formas de tratar algumas situações nesse ambiente que a gente tem de TI atual. Então, não é novidade para nenhum de vocês que a segurança sempre foi um assunto muito importante e ela vem se tornando cada vez mais crítica no tratamento da gestão de TI. Então, e por que ela é um assunto tão crítico, né? Então, a gente tem um aumento exponencial da quantidade de ataques, da complexidade desses ataques, e aí a gente, como TI, como segurança, precisa tratar esse problema que a gente tem. Então, além de tudo isso, a pressão para solucionar esse ambiente de TI que vem sendo cada vez mais complexo. Então, já temos um cenário multi-cloud, multi-devices, multilocais. Então, isso acaba tornando cada vez mais importante esse tratamento desse tipo de situação. Além de tudo isso, cada vez mais exigências de órgãos regulatórios e tratamento de informação e preocupações com confidencialidade, com o vazamento de dados. Então, aqui a gente tem os dois lados, né? Então, por que é tão difícil a gente tratar desse assunto? E, do outro lado, quais que são as principais preocupações da equipe de segurança? Então, a gente tem uma velocidade muito grande de ataques. Então, pesquisas Microsoft apontam que os ataques de ransomware, por exemplo, já cresceram mais de 130%. Então, pegando esse primeiro tópico, o que a equipe de segurança se pergunta, né? Como que a gente faz para investigar esse tipo de coisa de uma forma mais eficaz? Então, outra preocupação que a gente tem são múltiplas ferramentas para tratarem múltiplos incidentes. E às vezes existe um gap entre uma ferramenta e outra. A falta de mão de obra também é uma preocupação. Então, a gente tem o mapeamento de várias ferramentas tratando vários incidentes. Algumas podem fazer a mesma coisa que outras. Então, a gente acaba se perguntando como priorizar, né? Se aconteceu um incidente, qual das ferramentas que eu vou olhar primeiro? E como que eu posso prevenir e parar esses ataques o mais rápido possível, né? Então, além de investigar, de priorizar, eu preciso saber como prevenir esse tipo de ataque para evitar que isso aí aconteça de novo e vire um ciclo, né? E aí a gente tem a outra questão, além de ser extremamente crítico o assunto segurança, ele vem se tornando cada vez mais complexo. Então, foi-se o tempo que a gente precisava se preocupar somente com os dispositivos dentro da empresa, com meus servidores e meu firewall. Então, a gente já tem isso
num ambiente muito maior. Então, se nós for pensar assim, esse é só um esboço da quantidade de coisas que a gente tem que se preocupar. Então, além do meu cenário on-premises, eu tenho cenários dispositivos proprietários do funcionário, dispositivos IoT, o cara que está em home office, pessoal de parceiros, outras empresas que prestam serviço, multisserviços de nuvem. Então, a gente tem uma série de complexidades agregadas no nosso ambiente e a gente precisa se preocupar com isso. Em conjunto com a nossa preocupação, vem a preocupação da Microsoft e como é que ela atua nesse cenário, né? Então, aqui a gente tem alguns números do pessoal de pesquisa da Microsoft. Então, se nós for pegar aqui, 43 trilhões de sinais de ameaças todos os dias. Então, isso aqui parece algo extremamente inalcançável, né? Mas já chegamos nesses patamares aqui, se não mais. Então, outro número que é bastante interessante, que é 70 bilhões de ataques bloqueados no ano passado. Então, a gente vê que isso vai ter um aumento cada vez maior. Então, a gente, com essa complexidade de ferramentas, então hoje a IA, ela não é usada somente para o lado bom da força, né? Então, ela está aí também para facilitar o trabalho do cara que vai tentar atacar o nosso ambiente. Então, com certeza contribui nesse número assustador aqui de 70 bilhões de ataques ano passado. E aí, como que a Microsoft tem pensado nesse cenário, né? E como que ela consegue atuar em várias frentes. Então, basicamente, aqui a gente tem se nós for pensar nisso aqui num gráfico, o ideal é a gente manter todos esses pontos aqui o mais protegido possível. Então, se a gente pensar em proteger muito o e-mail, esse cara aqui vai destoar muito, mas vai arrastar outra proteção aqui para o meio. Então, o ideal é a gente sempre manter essa preocupação, tanto dados, identidade, e-mail, pontos de extremidades, aplicativos e multi-clouds, sempre muito bem protegidos. E aí, a filosofia que a gente tem, a Microsoft cultua isso como que é. A gente tem que proteger tudo, tem que simplificar ao máximo o que está complexo, e simplificar não quer dizer deixar de fazer alguma coisa, é tornar aquilo muito mais eficiente e eficaz, capturar e captar o que outras ferramentas possam deixar passar e planejar tudo isso para tornar um ambiente autossuficiente, né? Então, que a gente consiga criar um ciclo disso para depois que fez o planejamento para o futuro, construiu, planejou tudo, a gente volta lá no proteger tudo, simplificar o que continua complexo e a gente volta nesse cenário. Então, aqui é contribuindo um pouco com o slide anterior, né? O porquê que a gente consegue ser tão assertivo com a solução Microsoft, né? Então a gente consegue atuar em várias frentes com uma única solução. E isso pode representar até 60% de economia, que é bastante considerável, né? Então a gente consegue ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, e a gente consegue, o principal de tudo, que eu acho que é unificar isso. Então, para o pessoal que vai administrar essa quantidade de recursos e essas ferramentas de segurança, ter tudo isso, se não num único lugar, em poucos locais, facilita muito. Então, aqui é mais ou menos como é composta a área de pesquisa, inteligência e segurança da Microsoft. Então, se nós for pensar esses caras aqui, eles têm diversas preocupações e análises para fazer no ambiente. Então, algumas desses caras aqui, bastante importantes para o nosso cenário, por exemplo, o pessoal trabalha ativamente sempre que eles identificam um cenário de malware novo ou algo que possa ser mudado, a equipe literalmente disseca essa ameaça para entender como ela funciona e poder ajudar a IA que trabalha em conjunto com toda essa ferramenta aí a mapear
comportamentos para isso ser analisado muito mais rapidamente e a gente poder ter tratativas de contenção, né? Então, outro cenário bastante crescente é na questão do IoT, né? Então, a gente já tem cenários de clientes que utilizam plataformas de IoT para chão de fábrica, enfim, inúmeras aplicações que até então isso era meio esquecido na questão de segurança, né? Mas aí a gente tem sempre o cara que vai explorar alguma vulnerabilidade nesse tipo de dispositivo. Então a Microsoft já está atuando bastante nessa questão também. Outro cenário que a gente tem é na proteção de ransomware. E também a equipe de pesquisa e desenvolvimento, o objetivo desses caras é entender não só como o ransomware funciona, mas qual é o comportamento dele, para a gente conseguir parar essa ameaça, não quando ela acontece e a gente tomar uma ação reativa, mas sim quando a gente identifica algum tipo de comportamento que possa se assemelhar a uma ameaça. A gente para ela antes disso, de fato, ser um problema para o ambiente. Outro ponto importante que a Microsoft tem também para grandes clientes, né, empresas muito grandes que têm um ambiente muito complexo, eles têm uma equipe específica para a área de segurança, que pensando num cenário de catástrofe, né, então o cliente foi atingido por alguma dessas vulnerabilidades aqui, algum desses problemas, essa equipe Microsoft atua junto com a equipe interna para tratar desse incidente, resolver o mais rápido possível, já aplicando melhorias para que isso não volte a acontecer. Então, aqui falando um pouquinho da IA também, né? Qual que é o objetivo da IA dentro dessa solução é justamente a gente ter uma análise muito mais rápida. Então, o monitoramento, a detecção, em conjunto com esses 8.500 engenheiros de pesquisa aqui, com certeza já são mais, a gente consegue ter uma otimização nesse fluxo de entender como a ameaça funciona, mapear comportamento, aplicar correções, evitar que isso aconteça de novo. Aqui a gente tem a cronologia de algumas das soluções que a Microsoft vem trabalhando nos últimos anos, né? Então, se nós pegar lá em 2005, a gente tinha algumas proteções de e-mail, que era uma super novidade, né? Então, para a gente, em não muito tempo passado, a gente já está pensando em gerenciamento de IoT, integração com CIEM, XDR, então proteção de informação, segurança em nuvem e muito mais outras coisas, né, que a Microsoft vem trabalhando nesses últimos anos aí para tornar esse ambiente cada vez mais seguro e de mais fácil administração. Então aqui a gente tem mais ou menos uma linha de atuação, né? Então qual que é a ideia? A gente se defende contra as ameaças usando uma solução de XDR, protege ambientes multi-cloud, protege a identidade e o acesso, que isso é muito importante também. Fazendo isso, a gente consegue mitigar, né, alguns riscos não só de segurança, mas de conformidade e privacidade dos nossos dados e proteger e controlar dados confidenciais. E aí a gente consegue fazer tudo isso com essas ferramentas Microsoft. Então aqui, mais ou menos, é a visão geral do que a gente tem, né? São as famílias dos produtos e são mais de 50 categorias. Então, dentro dessa família de Microsoft Security, a gente tem o Defender, tem o Sentinel, tem o Entra ID, o Intune, o Priva, Purview, tem uma série de portais, cada um com a sua funcionalidade, e a gente, integrando tudo isso, tem uma solução bem completa de segurança. Falando um pouquinho do Microsoft Defender e o Microsoft Sentinel, né? Esses dois caras são as soluções de XDR
o Defender, e do CIEM são as soluções o Sentinel, né, é a solução de CIEM. Então, esses caras oferecem proteção de identidade, e-mail, dados, aplicações, segurança de nuvem, protege cargas de trabalho, então aplicações também são protegidas independente de plataforma que a gente tenha no nosso ambiente, né? Então, com esses dois caras aí, a gente consegue ter uma proteção bem completa. Entrando um pouco detalhando um pouco, né, essa questão Microsoft Security, a gente tem o Defender for Endpoint, que é a solução de Defender para computadores, né, dispositivos, enfim, tanto Windows, mas a gente consegue ter proteção Linux, iOS, macOS, IoT também, a gente consegue atender com essa solução. Então aqui a gente tem algumas das funcionalidades que compõem o Defender for Endpoint. Então algumas bastante interessantes desse cara aqui, por exemplo, o Asset Discovery. Qual que é a funcionalidade desse cara aqui? Ele vai monitorar a nossa rede à procura de dispositivos que ainda não tenham a proteção do Defender habilitada. Então vamos imaginar a nossa rede lá com 200 computadores, a gente ingressou um novo lote de computadores na rede e esses caras ainda não estão sob a proteção do Defender Endpoint. Então, como esses caras vão estar na rede, o Defender vai ter a visibilidade na nossa rede como um todo, automaticamente isso vai gerar um alerta para aqueles caras que não estão com a proteção. Então a gente consegue ter uma visibilidade também de não deixar escapar absolutamente nada. Outra coisa bastante interessante é esse Threat Management aqui. E esse cara aqui, além de ele atuar em conjunto com essa proteção de dispositivos aqui, ele consegue avisar para nós alguma configuração de segurança que não está de acordo com as nossas políticas. Então, um exemplo bem simples desse cara aqui é a gente pegar uma máquina que está com o firewall do Windows desabilitado, por exemplo. Ele está fora da nossa conformidade do resto do ambiente. Então, esse cara vai alertar também e vai avisar a gente. E não só isso, né? O firewall desabilitado ou uma regra, alguma coisa que está não conforme com o nosso ambiente. Esse cara aqui tem essa função. Além disso, a gente tem toda a capacidade de redução de superfície de ataque, né? Antivírus de nova geração, a gente pode chamar assim. A parte de Endpoint Detection and Response, esse aqui é muito legal também. Então, imaginando que em algum momento a gente teve uma ameaça na nossa rede, numa estação, em algum dispositivo, e essa ameaça ela foi contornada ou foi corrigida, mas em algum momento algum arquivo, alguma coisa ainda ficou, algum resquício dessa ameaça ainda ficou, e isso pode ser um fator de segurança para nós. Esse cara aqui vai estar monitorando full time as nossas aplicações, as nossas máquinas, para identificar exatamente esse tipo de situação. Então, a máquina XPTO ainda tem um arquivo que pode tornar-se uma vulnerabilidade de segurança. Esse cara aqui, ele vai fazer exatamente isso. Então, ele vai avisar para os administradores que aquela máquina ainda, em algum momento, vai precisar ser corrigido alguma coisa. A parte de auto-investigation e remediation também, isso aqui é uma IA que, baseado em algumas regras, alguns comportamentos, ela vai tomar ações, então, para agilizar, né, a correção de alguma vulnerabilidade de segurança. E esse cara aqui, que é o Microsoft Threat Expert, que é uma equipe de segurança, como eu falei anteriormente, que vai ajudar em determinadas situações a equipe a tratar incidentes, né? Então, basicamente, esses caras aqui compõem o endpoint e todas essas funcionalidades aqui a gente consegue administrar em um único painel, né? Então, isso facilita bastante a nossa administração na TI. Aqui a gente tem uma visibilidade de como é o painel do Defender, né?
Então a gente pode ver visibilidade de segurança, dispositivos que estão em risco no ambiente, a gente pode ver incidentes ativos, então pontuação do nosso ambiente como um todo, né? Então essa parte de Security Score é muito interessante também. A Microsoft tem uma série de recomendações de segurança e ela atribui uma pontuação a cada uma desses itens de segurança. E baseado nessa lista modelo, ela analisa o nosso ambiente e dá uma nota. Quer dizer que se eu tiver 100% aqui, eu vou estar 100% seguro? Não, não quer dizer, porque isso aqui é um ambiente, é um organismo vivo, né? Então, a gente nunca vai estar no 100%. O nosso objetivo é chegar ao mais alto possível. É legal também porque a Microsoft compara o nosso ambiente com ambientes de características parecidas ao redor do mundo. Então ela vai dar uma nota, a gente tem nota 70, por exemplo, mas organizações do mesmo tamanho que o meu tem 90. Então eu tenho um percentual aí para chegar pelo menos na média. Então isso aqui é bem interessante também de a gente acompanhar diariamente. Aqui mais um detalhamento do dispositivo. Então, além daquela pontuação geral do nosso ambiente, né, eu tenho uma pontuação específica para cada dispositivo, que é esse cara aqui. Então, a gente pode ver aqui que quanto mais alta essa pontuação, mais o meu dispositivo está vulnerável ou tem problemas de segurança. Então, a ideia é justamente o contrário do outro, é manter esse número o mais baixo possível. E como que a gente faz isso? A gente pode olhar para esses outros painéis aqui. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o dispositivo, ele vai analisar uma vulnerabilidade que existe no mercado. Então, por exemplo, aqui tem uma atualização do macOS para ser feita, ele vai olhar para o meu ambiente e vai ver todos os macOS que tem naquele ambiente e quais que não tem essa atualização. Ah, não tem atualização? Ele vai marcar aqui quais são os meus dispositivos que estão expostos àquela vulnerabilidade que a Microsoft identificou lá atrás. E vai trazer para esse cara aqui. Então, o nosso objetivo nesse painel é entender quais que são as recomendações publicadas pela Microsoft e aplicar isso na imensa maioria, se não na totalidade dos nossos dispositivos, para manter justamente essa pontuação aqui o menor possível. Então aqui é pensando, continuando no cenário do Defender, mas pensando que o nosso ambiente teve uma vulnerabilidade, teve uma situação, um incidente de segurança. Então aqui a gente vai saber o que aconteceu, quem foram os dispositivos que foram impactados, quem foram os usuários. A gente vai ter detalhes do incidente, né? Então quando começou, quando terminou, qual a classificação, tudo relacionado àquela recomendação documentada que a gente viu no painel anterior. E aqui a gente vai ter toda a linha de ação dessa ameaça. Então, por onde ela entrou, o que ela fez, o que modificou. Se ela se movimentou lateralmente, a gente vai ter esse acompanhamento também. Então, aqui a gente tem o detalhe daquela listinha do lado lá. Então, aqui toda o detalhamento da onde entrou, né? Então, a gente pode ver aqui que foi um comando de PowerShell suspeito. Aí, a primeira máquina afetada. Deixa eu tirar o meu... E aí, aqui a gente tem a animação, ó, de toda a movimentação dessa ameaça. Então, eu consigo saber na primeira máquina o que ela fez, quais foram os processos que foram disparados. Adicionalmente, eu tenho máquinas afetadas, né, nessa movimentação lateral, eu vou conseguir saber o que aconteceu nessa máquina também. Quais processos, tudo mais, eu consigo ter essa visibilidade bem fácil aqui. Além disso, a partir daqui, eu posso tomar ações também. Então, por exemplo, nessa ação aqui, eu vou isolar esse dispositivo. Então, o que vai acontecer? Quando eu identifiquei a origem dessa movimentação, né, dessa ameaça, eu vou isolar esse dispositivo
Esse dispositivo aqui, a única comunicação que ele vai ter é com o painel do Defender. Então ele não vai mais navegar, não vai mais ter movimentação de rede, comunicação com servidores, outras máquinas. Então a gente literalmente coloca uma bolha nesse cara e a única saída dessa bolha é o painel do Defender. Então justamente para mim não ter essa preocupação de espalhar essa ameaça, tá? Além disso, né, a outra funcionalidade que a gente tem dentro da suíte de segurança Microsoft é o Defender for Office 365. Então a gente tratou até agora o Defender for Endpoint, e aí a gente tem que proteger cargas de trabalho dentro do Office 365 também. Então o que esse cara pode oferecer para nós, né? Então ele oferece proteção de links seguros, anexos seguros, proteção de SharePoint, OneDrive, Teams, políticas de anti-phishing, anti-spam, detecção de ameaças em tempo real nessas plataformas. Além dessa proteção de nuvem, isso funciona em Exchange Server também, ou outra solução que use SMTP local. Outra funcionalidade muito interessante que a gente tem aqui dentro do Defender é o treinamento de simulação de ataque. Então, o que é isso? Pensando nessa evolução que a TI precisa ter, a equipe de segurança precisa ter com os seus usuários, a gente pode criar e-mails, criar situações para provocar o usuário a ver se ele vai cair nessa vulnerabilidade de segurança, por exemplo. Então, a gente pode mandar um e-mail, aqueles e-mails, né, clique aqui para ver o seu saldo no banco, clique aqui para cadastrar a folha de pagamento, alguma coisa assim. A gente pode criar essas simulações direcionadas para cada tipo de usuário. Então, pensando no cenário, o RH vai ter vai disparar um e-mail para o pessoal para acessar a folha de pagamento. E aí, a partir disso, a gente consegue obter os resultados, né? Então, a gente consegue saber quem foi o cara que clicou, quem foi o cara que informou as credenciais e tomar ações para treinar esses usuários a não repetir esses erros, né? Então, a gente consegue fazer isso também com essa funcionalidade dentro do Defender for Office 365. Aqui a gente tem outra coisa, que é o Defender for Cloud Apps. Então, assim, além de toda essa questão de endpoint, de segurança do Office 365, a gente tem a visibilidade dos recursos que estão sendo usados dentro do nosso ambiente. Então, eu consigo saber aplicações que os meus usuários estão usando, se essas aplicações são seguras, se não são. Eu consigo proteger isso contra ameaças também. Além disso, toda essa questão do Defender for Cloud Apps possui integração total com o Purview, que é um outro portal que a gente vai ver mais para frente, que aí a gente consegue ter políticas de DLP, proteção de dados e tudo mais. Então, tudo isso já é nativamente integrado, o que facilita bastante a nossa administração também. Então, essa aqui é uma das telas do Defender for Cloud Apps. Então, o objetivo desse cara é entender para onde estão indo as informações do meu ambiente. Então, ele consegue mapear aplicativos, IPs, quais são os usuários, quais são os dispositivos desses usuários, qual é o tráfego que está circulando dentro do ambiente em cada uma das aplicações. E aí a gente consegue separar isso em categorias. Então, eu até tenho uma outra tela um pouco mais detalhada aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o painel do slide é esse cara aqui. Então, a gente consegue saber os nossos aplicativos para onde estão. Mas quais são esses aplicativos? Então, aqui eu consigo ver isso por categoria. Então, todos os aplicativos de marketing, por exemplo. E aqui eu tenho uma lista de todos eles, tendo pontuação de risco. Então, essa pontuação de risco vem de alguns critérios que a Microsoft utiliza para dar essa nota. Então, se nós detalhar os critérios aqui, a gente tem uma série de categorias. Ó. Então, categoria geral, segurança, conformidade. E
legalidade. Então, por exemplo, eles atendem a norma 27.000, tem política de senha, tem certificado confiável, tudo isso contribui para que essa aplicação tenha uma pontuação alta. Então, se nós for pegar aqui, eu consigo ver aplicações com pontuação baixa. Então, eu posso pegar qualquer um desses caras aqui e entender o porquê que eles têm essa pontuação baixa. Então, assim, ou porque eles não cumprem, por exemplo, a ISO 27001, ou porque a Microsoft não tem a informação se esse aplicativo aqui cumpre a norma 27018, por exemplo. Então, ela é não aplicável, né? Sendo não aplicável, recebe uma nota baixa. E a partir disso, eu posso permitir ou não permitir este aplicativo. Então, por exemplo, eu não quero que o pessoal utilize aplicativos que não sejam o OneDrive, por exemplo, para compartilhamento de arquivos. Então, ao invés de eu ficar bloqueando URLs e tudo mais, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o Dropbox e eu posso bloquear esse aplicativo aqui. Então, eu venho aqui e marco ele como não sancionado. Então, automaticamente, todo o tráfego para esse aplicativo aqui vai ser bloqueado. Além desse controle de permitir, não permitir, saber se o aplicativo tem uma pontuação de risco boa ou ruim, eu consigo acompanhar o tráfego desse aplicativo, então quanto de informação circulou dentro desse cara, quantas transações, quais os usuários, endereços IPs e dispositivos que mais utilizam esse cara. E a partir disso, eu posso criar alertas. Então, por exemplo, eu não quero bloquear o trânsito dessa informação no Dropbox, mas eu quero saber ou quero ser avisado quando esse aplicativo receber um volume de dados muito grande. Então eu posso criar um alerta também. E aí, a partir desse alerta, o administrador vai investigar o motivo desse tráfego muito alto, né? Então, o usuário lá do marketing, por exemplo, está importando uma quantidade significativa de dados, que essa quantidade eu posso definir na regra, para um aplicativo que não é Microsoft ou não é um aplicativo controlado pela empresa, o que é homologado para fazer esse tipo de transação. Então ele vai receber um alerta e ele vai poder investigar esse alerta a partir dessa ação disparada nesse cara aqui. Feito isso, a gente vai para um outro cara que é o Defender for Identity, que é a proteção Microsoft para identidades. Então esse cara aqui, toda a proteção de qualquer identidade vai ser feita por ele. Uma funcionalidade muito interessante que esse cara tem, ele detecta a movimentação lateral. Então ele consegue entender esse comportamento de movimentação lateral para ou gerar um alerta para investigação ou para bloquear um possível invasor de fazer justamente essa movimentação lateral dentro do nosso ambiente. Então, e esse cara aqui também funciona tanto no ambiente de nuvem quanto no nosso ambiente local. Então, eu consigo deixar toda e qualquer credencial supervisionada pelo Defender for Identity. Outro cara que a gente tem dentro da plataforma de segurança é o Microsoft Entra. Antigamente era o Azure Active Directory, né? Então a Microsoft facilitou para nós trocando esse nome. E esse cara é o responsável por integrar e por prover o gerenciamento de identidades para o nosso ambiente. Então, algumas funcionalidades que esse cara tem aqui, pensando em segurança também, que são bastante interessantes. Uma delas é o acesso condicional. Então, como que funciona e o que é o acesso condicional? O acesso condicional nada mais é que um conjunto de regras que a gente cria dentro do ambiente para permitir ou não um usuário ou um dispositivo acessar as nossas informações. Então, pensando num cenário prático, eu quero que os meus usuários acessem os meus dados somente de dentro da minha empresa ou conectados em uma VPN com a minha empresa. Consigo fazer isso? Sim, a gente consegue fazer isso. Então, eu consigo definir locais
tanto IPs quanto range de IPs, países, tipos de dispositivos. Não quero permitir acesso a dispositivos Linux, a dispositivos macOS, iOS, Android, só Windows consigo fazer. Eu quero permitir acesso somente a dispositivos que estejam no meu domínio. Eu também consigo fazer. Então, eu posso fazer todo esse gerenciamento de acesso dentro do Microsoft Entra. Outra coisa muito legal que a gente tem também, pensando no cenário de tipo de acesso, né, de permissão, eu posso definir que os meus usuários eles solicitem uma elevação de privilégio caso eles precisem fazer alguma ação. Então, pensando num cenário assim, hoje todos os caras da TI são administradores. Então a gente já tem um problema de segurança aí, porque não necessariamente o cara precisa ser administrador de todo o ambiente a todo tempo. Então são para determinadas ações ou determinados períodos que ele precisa dessa elevação de privilégios. Então a gente consegue configurar isso também através do gerenciamento de identidade. O que esse cara faz? A gente vai criar a regra dizendo que o usuário ou um grupo de usuários que estão aptos a solicitar essa elevação de privilégios. E aí, pensando no cenário, o Felipe é o cara da TI e ele precisa fazer uma alteração no nosso ambiente de nuvem, mas ele precisa ser administrador do Exchange, por exemplo. Normalmente, o usuário dele não é administrador, então ele vai solicitar uma elevação de privilégios. Essa elevação de privilégios vai ter uma duração que a gente pode definir. Então, por exemplo, o cara vai ficar com esse poder dentro do Exchange por 3 horas. Passou essas 3 horas, o usuário dele volta a ter acesso normal e ele perde os acessos administrativos que ele estava trabalhando. Então a gente consegue, além de tudo isso, ter uma rastreabilidade de saber que o usuário do Felipe solicitou uma elevação de privilégios, fez a alteração no Exchange e depois de 3 horas ele voltou a ser um usuário normal. Então a gente tem uma rastreabilidade desse tipo de acesso também. Além de tudo isso, a gente pode permitir para o usuário mesmo trocar sua senha, que isso facilita, às vezes, a quantidade de chamados na TI, né? Então, o cara esqueceu a senha, ele vai informar um outro método de contato, né? Então, celular, um e-mail, enfim, para provar que ele é ele mesmo e ele vai poder trocar sua senha sem ter que abrir um chamado com a TI ou ter que fazer isso através da TI. E outro recurso bastante interessante também é que o Microsoft Entra, ele tem a capacidade de ser um provedor de identidade para múltiplos sistemas. Então, pensando no cenário que hoje os nossos usuários têm um usuário para o computador, um usuário para o e-mail, um usuário para acessar o RP, um usuário para acessar o sistema do ponto. O que a gente pode fazer? A gente pode integrar todos esses sistemas, não só Microsoft, mas sistemas de terceiros, para fazer autenticação usando a credencial do Microsoft Entra. O que a gente ganha com isso? Vamos pegar o meu CRM, por exemplo, o meu RP. O meu RP não tem todo esse gerenciamento de acesso condicional, não exige multi-factor authentication, e isso pode ser um problema de segurança para minha empresa, porque por ali podem vazar dados. Então, o que eu faço? Eu integro esse cara com o Microsoft Entra e passo a fazer parte do guarda-chuva de segurança do Microsoft Entra. Então, para acessar o meu RP, eu vou me submeter à regra que foi criada lá no Entra. Então, eu não vou poder acessar fora da empresa, num dispositivo iOS. Então, eu começo a criar barreiras de segurança não só para aplicações Microsoft, mas para todas as outras aplicações que rodam dentro da minha empresa. Outro cara bastante importante dentro do cenário de segurança é o Microsoft Purview. Dentro desse cara aqui, ele oferece solução de governança de dados e segurança de dados. O que isso quer dizer? Além de todas as outras funcionalidades, é dentro do Purview que a gente vai configurar, por exemplo, rótulos de segurança, políticas de DLP, que é a política de proteção contra a perda de informações, né? Então, lembrando que a perda de informações nem sempre ela é proposital, né? Então nem sempre o cara
quer vazar aquele dado, mas às vezes, por um equívoco, algum dado super importante pode vazar. Então a gente precisa de uma política que consiga reduzir essa possibilidade de vazamento de dados. Então é a partir do Purview que a gente vai fazer esse gerenciamento também. O Microsoft Priva, que ele vai identificar riscos e conflitos críticos de privacidade. A gente consegue automatizar algumas operações de resposta, solicitação de direito por assunto. Ele capacita funcionários a tomar decisões inteligentes, né, no manuseio dos dados. Então, ele vai ter toda uma característica para evitar transferência de dados, compartilhamento excessivo de dados, acumulação de dados. Então, tudo isso a gente pode construir dentro do Microsoft Priva, que é outro portal que compõe o nosso Defender. O Intune, que vai ser o cara que vai gerenciar os nossos pontos de extremidade. Então, traçando um paralelo, assim, se nós fosse pensar no ambiente local, a gente poderia dizer que o Intune são as GPOs do nosso ambiente local, só que sem depender do ambiente local, tudo gerenciado pela nuvem. Então, a partir do Intune, eu consigo controlar meus dispositivos celulares, aplicativos, eu consigo criar regras de conformidade, políticas de configuração. Então, tudo isso para facilitar o cara que vai usar, por exemplo, o dispositivo pessoal para acessar o nosso portal de Microsoft. Então, eu posso criar regras, definir políticas de segurança, características específicas para o usuário que ele tem que cumprir para acessar a informação. Então, cenário prático disso. O Felipe está em casa e precisa acessar os dados da empresa com o computador pessoal. Dentro do Intune, eu vou configurar isso. Ele vai estar dentro de um grupo que vai ser o grupo de segurança para esses caras que têm o dispositivo pessoal. E para acessar os dados da empresa, por exemplo, eu preciso que o dispositivo pessoal esteja atualizado, tenha um antivírus ativo, tenha uma senha para acessar o computador. Então, o meu Windows, por exemplo, precisa ter uma senha. Tudo isso eu posso configurar para permitir ou não esse dispositivo de ingressar no meu portal de Microsoft para acessar as minhas informações. Então, de novo, traçando um paralelo, é basicamente uma GPO gerenciada pela nuvem. Então, eu não preciso que o meu usuário reporte para o AD. O cara, tendo conexão com a internet, eu consigo gerenciar esse dispositivo. Inclusive, eu tenho gerenciamento, pensando no cenário, o cara perdeu o dispositivo ou teve algum sinistro no dispositivo, eu consigo remotamente inutilizar esse cara, né? Então, eu consigo bloquear o acesso, eu consigo fazer uma deleção seletiva, pensando no dispositivo pessoal. Então, o Felipe perdeu o celular pessoal dele, mas dentro do celular pessoal ele tinha toda a informação da empresa. Eu consigo fazer uma deleção seletiva somente das coisas da empresa. Ou o Felipe saiu da empresa. Então, eu consigo fazer essa diferenciação de o que é pessoal e o que é corporativo dentro do mesmo dispositivo, usando o portal do Intune. Então, basicamente, a gente conseguiu dar um overview assim, de todos os portais que compõem o Microsoft Defender, para ter uma visão um pouco mais ampla do que cada um faz. Acho que da minha parte é isso. Fran, temos algumas perguntas? Sim, nós temos duas perguntinhas aqui, vou fazer rapidamente para você. Nós temos aqui a seguinte pergunta: é possível integrar outra solução de segurança com o Microsoft Security? Muito boa pergunta. Sim, é possível, tá? Então a gente consegue integrar isso através de API, conectores, integração com CIEM, não só a Microsoft, né, mas qualquer outra
qualquer outra solução de CIEM. Normalmente, aplicações de terceiros já têm tipos de conectores específicos para integração com Microsoft, e a gente consegue fazer isso através de automatização e orquestração também usando uma ferramenta de SOAR. Então, é possível sim. Mais alguma? Temos outra aqui, deixa eu fazer rapidamente para você. Em caso de uma possível invasão ou exposição de dados, como o Microsoft Security, como agir para mitigar os danos e proteger as informações de uma empresa? Tá, então a ameaça já aconteceu, né? O problema já aconteceu. O que a gente vai fazer? Junto com a IA Microsoft, né, a gente vai analisar as possíveis correções para fazer isso, para, obviamente, não permitir que isso ocorra novamente. E quanto aos dados, a gente tem algumas possibilidades de restringir o acesso a esses dados usando rótulos de proteção e algumas políticas de DLP. A gente consegue restringir o acesso a esse dado mesmo que ele seja vazado. Se nenhuma dessas políticas tiver configurada para esse dado, a gente vai conseguir fazer a parte de prevenção para novos problemas, né? Então a gente vai configurar regras, fechar todas as portas que possivelmente estão abertas e fazer a comunicação devida como é exigido pelos órgãos regulatórios, né? Então vazou a informação, a gente tem que comunicar oficialmente que uma certa quantidade de dados vazou porque funcionalidades de segurança XPTO não estavam configuradas. Então é mais ou menos essa ação que a gente vai tomar. Nós temos uma terceira pergunta aqui. Com base na Sandbox, minha visão seria um ambiente de DevSecOps ou SecOps com recurso fornecido pela Microsoft. E terceiro, testar todo o fluxo de entrada e saída no ambiente isolado. Não sei se, basicamente, tu quer comentar alguma informação sobre isso, Felipe? Se deu para entender, eu posso repetir também. É porque é um pouquinho extensa, né? Eu só quis trazer aqui os principais pontos da pergunta. Acho que pensando nessa questão de sandbox, aí nós pensar no Defender for Office 365, lá naquelas políticas de links seguros, anexos seguros e tudo mais, a gente consegue configurar de fato essa sandbox. Então, sempre que um usuário receber um e-mail, um anexo, um link, a Microsoft vai analisar esse link antes de passar para o usuário. Então, quando o usuário clicar no link, isso é muito rápido, né? A percepção é quase... O usuário não vai sentir isso, mas qualquer ação que ele for tomar dentro desse link que ele clicar, por exemplo, a Microsoft vai analisar todo o comportamento desse cara, entender se esse link não é uma ameaça ou não leva para uma ameaça, entendendo que isso é seguro, ele permite que o usuário acesse o link original, enfim, né? Entendendo que isso é uma ameaça, move para quarentena, e aí a gente entra todo aquele fluxo de entender o que a ameaça faz, quais os processos ela dispara, tudo isso. Então, acho que se eu entendi, é mais ou menos isso. Então, a Microsoft tem essa funcionalidade também. Lembrando que depois a gente também vai mandar ali, se a gente tiver o e-mail, tá? A gente envia também essa resposta por e-mail para ficar mais completinha, tá? Então, aqui só para dar tempo, a gente vai otimizar um pouquinho, mas depois a gente responde de uma forma mais clara também por e-mail, mais abrangente. E aí temos uma última pergunta aqui que eu quero te passar, Felipe. Quais são as licenças que devem ser adquiridas para habilitar esses recursos no ambiente Microsoft? Então, a gente tem licenças... basicamente licenças separadas para esses caras, né? Então a gente pode ter somente o Defender for Endpoint, que inclusive eu não comentei, mas o Defender for Endpoint é disponível para servidores também. Então isso é bastante interessante. Temos licenças o Business Premium contempla essas soluções de Defender, então tudo vai depender do cenário, né? Então tem algumas licenças que compõem essas soluções de Defender, mas é sempre legal a gente fazer uma análise e entender de fato o que o cliente precisa para a gente
daqui a pouco não ter uma licença superdimensionada para o ambiente e nem o contrário, né? Nem ter uma licença pensando num ponto específico e deixar escapar outras soluções. Mais alguma coisa? Mais A alguma pergunta? princípio eram essas as perguntas. Bom, então agora eu só quero passar para o pessoal aqui que quem gostou desse evento e quer daqui a pouco utilizar esse mesmo conteúdo na sua empresa, até mesmo como treinamento, utilizando para dar algum treinamento, enfim, para a sua equipe, tá? É possível, eu trago aqui algumas ferramentas que vocês podem utilizar, né, para ter para manusear esse mesmo conteúdo lá na sua empresa, tá? Então, algumas ferramentas Microsoft. Se você tiver alguma dúvida também, pode mandar um e-mail, deixar o seu e-mail, inclusive, aqui no chat, né? Um comentário, enfim, pode nos procurar também através do QR Code que vai estar aqui na tela para vocês. Pode, inclusive, mandar uma mensagem, né, ali no WhatsApp que está aparecendo para vocês. E se vocês quiserem também seguir a Suporte nas redes sociais, tá? Para acompanhar os próximos webinars, vai ser bem bacana também, tá? Bom, agradeço mais uma vez, né? Chegamos ao final aqui do nosso evento, agradeço mais uma vez por toda a atenção, por quem chegou até o final aqui conosco e ficamos à disposição. E agradeço também quem fez as perguntas, né? Muito obrigada também, tá bom? Obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Obrigada, Felipe. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada a toda a equipe. Tchau. Tchau.